Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer e uma honra poder partilhar conhecimentos e impressões com colegas que nos vêm trazer realmente testemunhos e análises que são, digamos assim, longínquas e ao mesmo tempo extremamente próximas, porque se referem no fundo a quem? Ao outro, àquele outro que nos rodeia e àquele outro que é coexistente connosco. Ora bom, eu não vou ler a comunicação, que demora sempre muito tempo, e vou limitar-me a tópicos fundamentais. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção para o facto de o problema dos direitos humanos é um problema que se pôs desde sempre, mesmo na Europa, quando foi criada a teoria jurídica dos direitos humanos. E hoje é uma questão muito importante por várias razões, porque, em primeiro lugar, os direitos humanos, como a gente sabe, foram nacionalizados, como a gente vê agora com o problema dos migrantes no Mediterrâneo, foram nacionalizados, entre aspas, pelos Estados-nação, quando eles são, na verdade, universais, e isso acontece desde o princípio, e acontece que hoje a globalização trouxe, digamos assim, a esses direitos um problema grave no plano da fundamentação. Em primeiro lugar, temos um Estado que já não é o Estado-nação de outrora, portanto é um Estado que está, digamos assim, controlado ou está encostado a operadores económicos, a organizações não governamentais, a redes transnacionais de interesses e até a uma certa hiperclasse transnacional. Eu costumo sempre dar um exemplo que me parece, digamos, importante. O que é que une... Imaginemos um avião a dar a volta ao mundo, com lá dentro um empresário saudita, um brasileiro, um francês, um norueguês, um japonês, um chinês, um vietnamita, um australiano e um canadiano. O que é que os une? A mesma cultura política? Não. A mesma cultura histórica? Não. O que os une é o cálculo custo-benefício. E é essa simplicidade simplificadora do cálculo custo-benefício que hoje, efetivamente, transformou o mundo em algo que, enfim, já alguns chamaram como sendo um mundo privado de sentido, porque, na verdade, é governado ele mesmo por uma hiperclasse transnacional cujos objetivos não são bem conhecidos. Depois, e isto leva-nos, claro, naturalmente, a uma questão que eu também não vou aqui abordar, deixo o tópico, que é, portanto, a crise da democracia. Crise da democracia porque o modelo liberal e a sua transformação não foram completos sequer, pactuaram com os modelos absolutistas na Europa e depois exportaram modelos mistos para o resto do mundo. Há um fim da esfera pública com as massas e a cidadania, claro, ficou em causa. E tudo isto com a globalização que, no fundo, criou dois polos muito diferentes. Um que é aquilo que vou chamar a economia-mundo e o outro a que vou chamar a sociedade-mundo. E, na verdade, os dois opõem-se. Posto isto, eu diria assim, primeiro ponto, primeira conjectura, eu vou, no fundo, enunciar aqui algumas conjecturas, digamos assim, são conjecturas minhas. A primeira conjectura é esta, é que, na verdade, os direitos humanos sofrem um problema grave no mundo de hoje, porque, no fundo, são bolas de bilhar, os direitos humanos são uma bola de bilhar que está sempre a chocar com outras duas, que é o direito à autodeterminação dos povos e os direitos soberanistas dos Estados. Por muitos pactos que se tenham celebrado, por muita Carta da ONU que seja invocada, a verdade é que estas três bolas de bilhar não se encaixam umas nas outras e contrariam-se umas às outras sistematicamente. Portanto, a primeira conjectura é que eu não vejo como seja fácil, por exemplo, que haja um direito, digamos assim, supraestatal global relativamente ao direito internacional. Segunda conjectura. A modernidade, claro, levou a várias transformações de todo o mundo, porque a Europa exportou com êxito o conceito de soberania e o conceito de Estado-nação para todo o resto do mundo. Repare-se que ainda hoje nenhum Estado na sua Constituição deixa de ter a palavra soberania e não há nenhuma unidade política reconhecida na ONU que não seja sob a forma de Estado-nação. E eu então diria que isto foi à custa de uma questão longa aqui de explicar e na qual não vou entrar, que é a questão grave, digamos assim, do formalismo jurídico, da racionalização do Estado e do direito. Max Weber foi um autor que teve detectou isso primeiro que todos e apontou para as desvantagens e vantagens disso.
à maior racionalização do Estado e do direito, na realidade substituiu-se também, ou tornou-se paralela, uma sociedade politeísta dos valores, e essa sociedade levantou um problema que é o problema de sempre da era moderna. Se o indivíduo é, por natureza, subjetivo, então como manter a ordem pública? Como manter a ordem social? Como dizia David Hume, no seu Tratado de Natureza Humana, eu esfolar o meu dedo mínimo pode ser mais importante que a morte de uma outra pessoa qualquer. Ora, evidentemente que isto faz com que o direito tenha problemas, digamos assim, na forma como ele articula os direitos que ele criou face aos poderes sociais, económicos e fácticos que existem em cada sociedade. A outra conjectura é esta. Eu vou propor, digamos assim, como ponto, digamos, de comparação. Há um autor pouco falado, e vou portanto, propor estas duas, digamos, estas duas comparações, e depois eu avanço a última conjectura. Há um autor pouco falado sobre a questão dos direitos humanos e que, no entanto, teve uma perspectiva interessante, que foi o belga Chaim Perelman, de origem judaica, que, na verdade, veio propor não um fundamento para os direitos humanos, mas veio propor uma outra coisa diferente. Veio dizer que, no fundo, acontece que, no fundo, os seres humanos, digamos assim, os princípios que sistematizam os direitos humanos têm de ser sempre comparados com a experiência moral e com as reações da nossa consciência. Então ele idealizou, ele pressupôs, um bocado kantianamente, até certo ponto, um como se, isto é, a ideia de que qualquer discurso sobre os direitos era feito perante um auditório universal, aquilo que ele chamou de auditório universal. E esse auditório universal, ao ser convencido da plausibilidade desses direitos, acabaria por legitimar aquilo que esses direitos, digamos, quereriam de significar. E essa ideia é uma ideia muito interessante, porque, diz Perelman, isso só se obtém através de um processo educativo e de um processo que vai, digamos assim, que se desenvolve em qualquer sociedade e que vai incorporando os direitos nos valores e nos princípios, digamos assim, que as sociedades vão estabelecendo por consenso. Ora, esta teoria é uma teoria muito interessante e podia ser muito agora bem desenvolvida, mas levanta um problema. É que não responde ao problema da cultura política, que é um ponto central de toda a ciência política. É que, na verdade, todos os sistemas político-sociais são ordenados por uma constelação de valores e acontece que, se elas são de baixa intensidade, essa tal experiência moral também ela é de baixa intensidade. E então os valores dizem-se, pronunciam-se, estão escritos, mas os legisladores, para além disso, nunca conseguem atuar. O segundo ponto, e aproximando, portanto, mais, digamos assim, do fim, é o seguinte, é dizer assim, no fundo, eu vou optar por uma tese que é, e daí a tese que eu chamei heterotópica, que é de um espanhol, catalão, embora, que foi o grande pensador Raimon Panikkar, e Raimon Panikkar, numa das suas obras, pronuncia sobre o problema do fundamento dos direitos humanos, e ele diz assim: num dado momento, os direitos humanos não podem, é verdade que os direitos humanos não podem ser fundados de uma forma, digamos assim, absolutista. Se fossem fundados de uma forma absolutista, nós viveríamos com um problema enorme. É que andaríamos a impor, digamos assim, os nossos ideais a todos os outros, o que não seria possível. Então, o que ele sustenta é uma coisa, paradoxalmente, é uma possibilidade paradoxalmente fácil e difícil. Ele diz assim, no fundo, nós olhamos para os direitos humanos como se olhássemos num edifício, o conteúdo de um edifício dentro de uma janela, digamos, de uma janela. Então vemos apenas o edifício do ponto de vista dessa janela. O que ele propõe é uma visão, a que ele chama a hermenêutica diatópica. Ou seja, nós devemos olhar o edifício de várias janelas diferentes. Olhamos direitos humanos de várias janelas diferentes. E então, olhá-lo de várias janelas diferentes, nós vemos o edifício de uma forma completamente não homogénea, necessariamente, pelo contrário, será heterogénea, será plural, e onde o que contam são as analogias. Não são igualdades nem diferenças, são as analogias. E ao olharmos para as analogias, evidentemente que nós estamos a ver o quê?
estamos a ver aquilo que são os direitos humanos vistos através da diferença que, no entanto, nos faz iguais, porque analogicamente nós somos todos iguais. E eu gostaria, digamos assim, de dizer o seguinte: no fundo, os direitos humanos então surgiriam, e esta, digamos, é a minha última conjectura antes de um pensamento final, surgiriam como uma perspectiva em que eles implicam o quê? Implicam que realmente existam na medida em que os outros existem. Ou seja, os meus direitos são direitos porque são os vossos direitos e não podem ser encarados de outra maneira. Panikkar, ao propor esta ideia de uma hermenêutica diatópica, ele faz apelo, por exemplo, como outros autores fazem apelo, no fundo, àquelas ideias mais antigas do Renascimento do século XVI e que se espalharam nas universidades de Salamanca, Coimbra e Évora, que são da Escola, por exemplo, Espanhola do Direito Natural e das Gentes, e que hoje se chama a Escola Ibérica da Paz. Por fim, eu queria chamar a atenção para um ponto, e é, digamos, o meu ultimíssimo, digamos, aspecto. Bem, eu quando olho para estas questões, vejo sempre um problema que é este, sobre o qual não vou, digamos, pronunciar nem aprofundar. Nós vivemos um tempo histórico, que é o nosso tempo histórico. E, portanto, pensamos sempre que o nosso tempo histórico é aquele no qual se desenvolvem as grandes questões, porque são aquelas que nós vivemos. Isto é verdade em grande medida. Mas, em certos aspectos, sob um certo ponto de vista, não é bem verdade. Porque nós vivemos, talvez, em períodos históricos que não estamos em condições completamente, digamos, fáceis de avaliar. Porque há autores que olham para a chamada Big History, períodos de grandes períodos. E, por exemplo, há dois autores, um filósofo, enfim, que já morreu no século passado, Karl Jaspers, e um outro, um sociólogo israelita, Shmuel Eisenstadt, que sustentam uma tese que é esta: é que nós estamos ainda numa era que começou há muito tempo, começou provavelmente com a Ilíada e com a Odisseia, e que depois se diferenciou das outras sociedades porque os homens passaram a ter consciência dos seus valores. A tragédia grega é um exemplo disso. É que eles chamaram a era axial. E eles sustentam que nós ainda não saímos da era axial. O que é claro, levanta um problema de periodização histórica de 2.500 anos. Nós estamos há 2.500 anos, então, na era axial, pelos vistos. Claro, isso a nós poderíamos dizer, não nos interessa para nada. Mas eu via só, para terminar, aproveitar este pontinho da era axial, que é o seguinte: é que, na verdade, isso explicará uma coisa que é estranha e paradoxal ao mesmo tempo a respeito dos direitos. É que, na realidade, será necessário que o conceito de humanidade suba um pequeno degrau no plano global. E a globalização veio com a sua uniformização desreguladora, com a sua terraplanagem desreguladora, veio retirar essa homogeneidade ao conceito de humanidade. Na verdade, a pegada ecológica de um francês é diferente de um habitante do Burkina Faso. A verdade é que eu não consigo convencer um francês nem um burkinês do problema que eles vivem. Porque cada um quer viver conforme, de facto, se acha melhor que pode viver. E, portanto, isto tem um problema, é que, não havendo hoje propriamente, havendo blocos civilizacionais, mas não havendo propriamente, havendo uma unidade que nos une, uma humanidade que nos une a todos, levanta um problema de pensamento que é este. É que, de facto, enquanto o ser humano não der um pequeno salto no conceito de humanidade, nada internacionalmente nos fará acreditar, digamos assim, na evolução, digamos, da humanidade global. Estamos todos aqui em Portugal, por exemplo, sensíveis ao que se passa na Catalunha e agora, por causa dos jornais, sensíveis ao que se passa com os curdos. Mas estamos muito mais longe do que está a passar no Equador, por exemplo. Ora, isso não é casual. Numa humanidade unida, que é o conceito que, no fundo, estes autores mostram, nós daremos importância a tudo. Não damos importância a tudo porque, precisamente, nós, seres humanos, vivemos sob certas condições básicas que, na verdade, nos tornam mais pequenos. Mas, como dizia um autor, e bem, e com razão, nós não somos pequenos, só estamos de joelhos. Muito obrigado.